bem, pessoal? Meu nome é Rafael, você está no canal da Junca Games. Se você não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações, dá seu like se você gostar desse vídeo, dá seu dislike se não gostar desse vídeo. Esse já só acontece no começo e eu não vou interromper em nenhum momento, como é praxe de todos os meus vídeos. Vamos lá, eu vou falar hoje sobre o filme Os Observadores, um terror sobrenatural feito pela filha do M. Night Shyamalan e Shanna Night Shyamalan. E ela segue os passos do pai, trazendo um sobrenatural bem nos moldes da vila, só que, entenda, que eu estou falando mais pelo fato que a vila se passa numa floresta. Bem nos moldes da Dama no Lago, aí a gente tem o conceito do folclore. E bem na ideia da obsessão desconhecida com Maika Monroe. Tem um contexto mais do que sobrenatural ali, embora seja mais terrestre do que o que acontece na obsessão desconhecida. Está disponível no Amazon Prime e está disponível no HBO Max, ou Max, né, atualmente. Depois da vinheta a gente começa com a nossa análise. Observadores foi algo que eu fui ver por indicação e tem dois indicadores e catalisadores que me fizeram ver o filme com não uma certa cautela. Quando eu falo cautela, é porque nós temos muitos filmes hoje em dia, especialmente de terror e sobrenatural, que começa com uma grande proposta, uma boa premissa e não tem um final bom, tá? A grande maioria tá assim. Como eu vi Shyamalan ali no sobrenome e vi Dakota Fanning, são dois indicadores que me fazem praticamente ver filmes assim, já esperando algum nível de qualidade, não que isso garanta, eu dei aquela chance pro filme. Quando eu falo chance, não é uma intolerância que eu teria ao filme, mas é porque é essa questão, né? Tem muito filme aí que tá vendendo a ideia boa, uma boa proposta, uma boa ideia, só que na hora de executar não sai legal. Né? Esse é o meu maior medo em Stranger Things. Depois de 4 temporadas, espero que na 5ª temporada eles não façam besteira, porque tem muita resposta que ainda não foi sanada, né? A questão é que o Vecna aparecer não significa nada. Significa dizer o que é fumaça preta, porque o Will foi poupado, por que o mundo invertido ali conseguiu ser transformado daquele jeito. Tudo bem que a gente pode pensar que é por causa do Vecna. Por que aquelas crianças têm aqueles poderes? A ideia é que não foi explicado nada. Então, espero que na última temporada só não fique focado na luta do cara e simplesmente ache que terminou por ali. Né? E lembrando que a Nancy, só pra antes de voltar para os observadores, ela achou uma anotação dela que parou a anotação dela em 83 no Mundo Invertido na 4ª temporada. Lembram disso? Isso aí dá a entender o quê? Viagem temporal? Então, algumas coisas que não podem ficar com furo no final. Espero que não, eu gosto muito da série. Vamos voltar, observadores. A ideia dos observadores é o quê? Então, eu vou falar muito de spoiler nesse vídeo aqui. Como é diferente em alguns vídeos que eu faço um trecho onde eu faço spoiler. Eu falo algo que você poderia procurar em qualquer lugar sem dar muito o que se trata. E aí depois eu falo, acabou o spoiler. Mas nesse caso eu vou fazer muito diferente. Todo vídeo vai ser um spoiler. Não, eu não tenho como não fazer, porque se eu fizer um vídeo que não tem esse spoiler, eu vou falar quase 2 filmes diferentes. O contexto é que nós temos 2 tramas nessa história. O passado da mina, que é da Dakota Fanning, a personagem dela. O passado dela trágico, que leva ela nessa floresta, nesse mundo. Na verdade, na floresta em si não. Ela mora na Irlanda, ela é uma americana que mora na Irlanda. E dá a entender que ela... Até ali, não dá pra entender que ela tá lá porque ela tá fugindo do passado. Mas vai dando fragmentos do que aconteceu e ao longo da história a gente vai descobrindo sobre o passado dela. O passado dela tem muito a ver com o que está acontecendo. A ligação não é tão direta. Existe uma similaridade de situações. O ponto é que ela está fugindo do passado dela porque ela se acha culpada da morte da mãe dela. Que tem a ver com exatamente isso que eu vou falar. Ela não fazia as regras, ela não cumpria as regras. Esse ponto da regra e do fato dela se sentir culpada e de colocá-la dentro de um submundo da sua própria realidade se dá pelo próprio ponto de vista do contexto da história. Que se baseia em quê? Em criaturas mitológicas inventadas para o filme com algum pé no folclore irlandês.
O folclore irlandês, ele tem essa questão das fadas, mas não é as fadas que a gente conhece, como fada bonitinha, tipo Tinkerbell, Peter Pan. Não, fadas como seres bem monstruosos. Algo muito diferente do que a gente acha de Disney, vamos dizer assim. Então nós temos o quê? Fadas que num tempo outrora fazia parte de um panteão no passado, eles não eram considerados exatamente, eles eram e não eram, não no nível de arrogância, prepotência, eles eram deuses para os humanos no passado, num passado muito remoto. O filme não explora o quão esse passado, quando que foi, tá? Não sei se foi na Idade Média, se foi muitos anos bem antes, não se sabe exatamente o que foi. Só se sabe que houve uma queda da existência das fadas durante esse período. Que se sabe também que foi uma traição humana. Os humanos foram lá, cortaram as asas das fadas e elas passaram a viver no submundo. Isso lembra um outro filme. Se você não viu, é interessante ver Nós, que é um filme que não é dela, também não é da família Shyamalan praticamente. Mas parece, tá? A ideia é meio parecida. Muito parecida. Só que no Nós, as pessoas que ficam embaixo de um subterrâneo vivem a vida de quem vive em cima, elas sendo as mesmas pessoas, como se fosse a sombra da pessoa, a filosofia da sombra da pessoa. E aquelas pessoas em cima comem algodão doce, como uma pizza, só que embaixo comem coelho morto. É isso. É tão impactante nesse sentido. Só que esse filme, Os Observadores, não é exatamente isso. As fadas são diferentes dos seres humanos, embora queiram imitá-los, e embora inveja eles. Eles chegaram de um panteão e foram rebaixados a criaturas de parasitas, sabe? Então, o que acontece? No início do filme, você vê uma pessoa correndo, parece que ela está indo de pontos em pontos, né? Daqui, desse ponto, nesse exato momento, é um ponto sem volta, que aparece na imagem, na placa, e ele parece estar dizendo que vai procurar ajuda para a esposa dele. De repente, você percebe que ele está sendo perseguido por alguma coisa. E quando você percebe que ele olha para essa situação, ele olha, né? A gente não consegue ver quem é. Ele fala, não é possível. Esse não é possível está interligado com o conceito do filme. Não é apenas não é possível para criar um suspense. Não é possível porque o que ele viu ali atacando ele deixou ele mais assustado do que o comum. E o sobrenatural da família Shyamalan, que já dá para perceber, já que o pai fazia assim, a filha também faz, a Ishana, é que tudo que está na história pode ter parte e fará parte da conclusão no final, né? Para quem se lembra, e até hoje eu acho que é o único filme que a gente pode dizer que a gente não é exatamente ingênuo a ver como o final seria. No Sexto Sentido, que eu acho que ninguém parou para pensar que o cara estava morto o tempo todo, né? Aquela parte quando explora que ele na verdade morreu naquele dia, e supostamente a gente podia ter pensado que quando ele tomou o tiro ele morreu. Só que aí não passa, né? Parece que ele está vivendo a vida dele normalmente, parece que é todo um contexto aí. A gente percebe que nós temos duas surpresas. A evidente, o garoto vê gente morta, e o psiquiatra dele era uma pessoa morta. E a gente não vê, porque a gente está na perspectiva dele. A gente não espera que a gente esteja na perspectiva de uma pessoa que está morta. A ideia dos observadores é uma coisa meio Vila, meio Dama na Água e meio, não Sexto Sentido, mas o filme Nós. Qual é o conceito? Qual é a ideia? E aí vem o spoiler a toda, tá? Porque agora eu tenho contado só mantendo uma ideia para entender exatamente. Porque a gente coloca um efeito fantástico, a gente pode não saber o que está acontecendo. Lembra que eu falei da mina? Lembra do que eu falei sobre o cara ver antes de ser atacado por alguma coisa e falar não é possível? Pois é. Que fadas são essas? São fadas como se fosse um anjo caído. No passado, essas fadas ajudavam os seres humanos. Elas não eram deuses adorados. Elas eram seres que ajudavam os seres humanos como se fossem guarda-costas, anjos da guarda, praticamente. Tá? Por causa da traição humana, as fadas tiveram que viver no submundo, vivendo de migalhas por séculos. E nessa floresta na Irlanda, eles começam uma espécie de processo. Eles não fazem isso exatamente porque são maus. Você consegue perceber isso durante o filme. No início parece que eles são uns carniceiros, são os predadores, mantendo eles ali, os seres humanos, como uma presa, como um brinquedo.
Mas você percebe que não. Você percebe que eles estão fazendo isso porque eles querem ser como seres humanos. Eles querem ter tudo aquilo de novo. Eles querem viver sobre a superfície. Querem desfrutar dos prazeres de ser não um ser humano, mas serem eles, né? E me lembrou um pouco também Enigma de Outro Mundo, porque para quem não se lembra da história, o Enigma de Outro Mundo ele é um alienígena que caiu no planeta, a gente não sabe exatamente qual é a motivação dele, a gente só sabe que ele quer sobreviver. E ele tenta imitar o ser humano para ir para o continente, né, sair lá da região gélida e viver entre os seres humanos. Dá para entender que ele só vai e mata o outro porque ele vai descobrir sobre a identidade dele. Ele não mata porque ele é um sanguinário. Embora a gente tenha essa percepção no primeiro filme de 82. No filme de 2011 ou 2015, de cabeça vai aparecer aí a correção no vídeo, a data, você percebe que ele não quer exatamente lutar contra o ser humano. Ele não é um predador que tá lá para matar só por matar. Ele tá ali para sobreviver. E ele caiu no seu planeta, ele caiu no nosso planeta. Ele quer sobreviver de alguma forma. Então são pontas, tá? Pontas da ideia para entender, conceber a ideia do que é os observadores. E o que acontece? A Mina, ela recebe uma missão lá para levar o pássaro para uma região da floresta, provavelmente para soltar ele. E ela vai indo, leva ele, o pássaro vai com ela, e quando ela vai andando para a região que seria o interior, e ela não tinha intenção de entrar na floresta, ela entra na floresta e começa a perceber que aquela floresta começa a se fechar por trás dela. E quando eu falo o contexto de se fechar, ela não vê isso exatamente acontecer. Mas vamos dizer que conforme ela vai entrando na floresta, vai se tornando uma condição de perdida. Ela sai do carro, tenta entender onde é que ela está. Quando ela retorna para onde deveria estar o carro, ela descobre que ela não consegue mais achar o carro. E ponto final, começa ali. A história começa ali. Essa floresta, ela é praticamente dominada por esses seres que agora vivem no submundo por uma traição humana. E ela encontra um grupo de pessoas que está na mesma condição de perdidos, de enclausurados, presos naquela floresta. Não consegue sair daquela floresta sob nenhuma hipótese. E tudo se dá dentro de um bunker que lembra um palco de teatro. Na frente de um espelho falso, eles têm que se apresentar para o que eles chamam de observadores. A trama se dá por aí. E parte do que a gente vê é mais o medo subjetivo do que a criatura. Mas não se preocupem, vocês vão ver as criaturas. Elas, não é um filme de baixo orçamento. Vai ser possível vê-las. E nós vamos conseguir conceber a ideia. Tá, essa é a primeira, é o preliminar, dizendo o que se trata. Eu já contei parte da história do que seria, mas é legal de ver o filme? É. Porque a ideia do filme, ela não é um sobrenatural terror. Ela é terror porque a gente não entende o que é. O terror é o fato da gente não saber o que tem na esquina. Quem são esses seres? Por que aquele cara falou não é possível, e não é possível ele reconheceu quem ia atacar ele? O que eles estão fazendo ali? O que isso tem a ver com a Mina? Ela ter culpa daquilo que aconteceu no passado em relação a isso tudo? De seguir regras. Se você não seguir regras, os observadores te matam. Se você não ficar no bunker em tal hora, eles vão e te penalizam. Só que tem algo por trás. Como toda comunicação cinematográfica, você tem simbologias. E nesse filme não é diferente. Isso que faz o sucesso das obras da família Shyamalan. Eles fazem simbologias significando traumas. No caso da Mina, ela se sente culpada da morte da mãe por não ter obedecido as regras dentro do carro. A mesma coisa acontece dentro do bunker. Ela não segue as regras, então as criaturas penalizam eles. Mas ela não teve culpa da morte da mãe. E ela não teve culpa também de quando ela quebrou as regras para começar a querer sair daquela prisão na floresta, porque se não fosse por ela, eles não iam sair nunca dali mesmo. Ao quebrar essas regras, ela sentiu que não era quebrar as regras que fez a tragédia acontecer. Foi o fato de que foram fatores tão externos e coincidentes que fizeram a tragédia ocorrer. Quer dizer, tanto faz se fosse por causa desse motivo. Vamos lembrar que a mãe simplesmente fica olhando para trás toda hora e encafifando com a filha, né? Tecnicamente falando. E ela se sentiu mais culpada ainda, não foi o fato do acidente ter ocorrido, mas da irmã da irmã gêmea, ter dito para ela que ela foi a culpada da mãe ter morrido. Então ela ficou com isso na cabeça por 15 anos. Quando ela foi para a floresta, foi a oportunidade dela gerar a catarse dela, ou seja, o livramento desse processo dela. Então é uma espécie de terapia forçada,
né? Para lá de brutal, que ela acabou arranjando dentro desse contexto. Pois é, essa é uma parte da trama. Só que a vida da mina, ela não é explorada a ponto de ocupar o espaço do drama do filme. Eu digo isso porque tem muitos filmes em que você tem muitas histórias sendo contadas. E quando você tem muita história sendo contada, ou você não conta nenhuma, ou você conta desbalanceado umas e despreza as outras histórias. Nesse caso não, eles juntam as duas histórias. As fadas se sentem compelidas a viver no submundo porque foram traídas, e a mina vive dentro do seu próprio submundo mental por causa da culpa. Essas histórias se encontram, e elas são contadas ao mesmo tempo, que praticamente elas são a mesma história. Então existe essa luta. O que eu achei do filme? Existe um momento no filme que aconteceu no filme dos anos 90 e dos anos 80. Pra quem se lembra, não tinha aquelas faixas pretas em cima e embaixo? Enquanto não aparecesse aquelas faixas, você sabia que tinha coisa no filme, né? Acontece a mesma coisa nesse. Exatamente a mesma coisa. Você pensa que terminou, mas não. Por quê? Porque até o final que acontece na floresta, parece até que eles foram presos por uma entidade aleatória e que aquilo ali foi, sabe, um azar deles estarem ali. Só que quando a mina volta para a civilização, eles descobrem que eles não vieram sozinhos. Que, na verdade, existia uma fada entre eles, sem eles perceberem. Lembra? A fada consegue imitar a outra pessoa. Isso eu não disse no início aqui, mas ela consegue imitar. Ela é transmorfa, então consegue imitar a forma do outro. Foi isso que o homem lá no começo do filme viu. Não é possível, porque ele se viu. Uma forma disforme dele. Porque ele tenta imitar o ser humano para viver a vida do ser humano. Uma forma vingativa subjetiva. Eles não estão pensando em substituir os seres humanos. Dá para perceber que eles querem o que era de direito deles. Viver a vida deles. Essa é a grande verdade. Eles estavam vivendo numa realidade destruída. Claro que nenhum ser humano tem culpa daquilo agora. Os ancestrais que deram aquele problema. Assim como aconteceu com a mina. Não foi ela o problema. Foi toda uma circunstância que gerou aquele problema todo. A mesma coisa acontece. Então nós temos, na verdade, 3 partes no filme. Mina, a situação na floresta e a solução da realidade da mina, porque ela se acerta, e a realidade das fadas. E dá para ter uma abertura de interpretação. O final não é aberto. Ele pode dar uma deixa para continuações. Não que eu acho que tenha. Eu acho que esse final tá perfeito para finalizar. A gente já sabe que dali em diante a fada vai tentar sobreviver, tentando imitar a realidade do ser humano e tentando viver entre os seres humanos. Seria uma realidade muito parecida da Heaven, da mística do X-Men. Ela é, na verdade, azul, mas ela tem que fingir ser ser humano para ser aceita, né? Ela não pode, de fato, mostrar quem ela é. Ela tem que fingir ser o que os outros querem que ela seja. Então a fada tem esse mesmo contexto. Como é que dá a dinâmica? O filme ele tem, em parte, terror e sobrenatural e suspense. Boa parte do terror se dá pelo fato de a gente não saber o que é. Quando a gente sabe o que é, passa a ter o sobrenatural e suspense como predominância durante a narrativa. E durante todo o tempo vai ficar assim. O filme não é lento. O filme ele é dinâmico. Ele mostra, dá uma trama, mostra, dá uma trama, mostra, dá uma trama e dá uma mostra. Se vocês lembram dos Sinais de 2002, com Mel Gibson, Abigail Breslin e Karen Culkin, se vocês lembram desse filme, vocês vão ver que existem situações que estão acontecendo, que são estranhas, o cachorro que age estranho, o sinal no milharal, mas a criatura mesmo aparece no começo do filme, muito rapidamente. Vocês se lembram disso? Quando ele olha para o telhado, ele vê a criatura lá em cima, né, do telhado dele. E aí você só vai vendo ao longo do tempo os fragmentos da criatura. No filme dos Observadores, eu acho que eles abrangeram mais as criaturas do que qualquer outra obra, tanto do pai como da filha. Muito mais, tá? A gente vê muito mais. E a gente consegue ver isso porque parte de toda a trama já acontece muito direto, não existe tanta enrolação. Outro ponto também que eu gosto de falar. Esse filme é pet friendly? Não. Embora o pássaro Darwin sobreviva, há um corvo em que é utilizado para comer. Eles não mostram nem comendo o corvo, tá? Mas o corvo tá vivo e mostra o personagem Daniel quebrando o pescoço.
tá? Então não é pet friendly. Então se você não gosta de morte de animal, esse é o único momento que mostra um animal morrendo. Não existe requinte de crueldade, ou seja, quando você mata um animal, o animal está sofrendo. Tem um filme que eu vou aproveitar para falar, porque caso eu nem vou fazer análise desse filme, porque eu não vi ele todo. Eu parei de ver ele no momento em que eu percebi que deu crueldade. É o seguinte, Chamas da Vingança, que é baseado no filme, no livro de Stephen King, pra quem lembra, era Fire alguma coisa, né? Firewalker, Fire alguma coisa, estrelada por Drew Barrymore nos anos 80. Pois é, eles fizeram uma nova adaptação. Eu acho que tá no Amazon Prime. Eu acho, mas estou chutando de cabeça. Amazon Prime ou HBO ou Max, tá? Tem um momento que a menina utiliza o poder dela e ela utiliza sem querer num gato na rua. Essa cena é a cena mais angustiante que eu já vi. E eu parei de ver o filme ali. O gato, ele é queimado por dentro. E ele tá sentindo tanta dor que você vê o gato agonizando. Não vejam esse filme se vocês são pet friendly, tá? Não sei se tem mais agonia de bicho depois, tá? Talvez até o filme seja bom. Eu simplesmente parei de ver. Sinceramente, eu acho que tem filme que eles erram na dosagem. O que fazer o gato sofrer daquele jeito vai ter sentido, sabe? Então tem coisas assim. Eu quis avisar aqui porque eu não vou fazer análise desse filme, então é bom eu falar que existe essa parte. É logo no começo do filme mesmo. Demora talvez um pouquinho, talvez uns 10 minutinhos. Mas o Observadores, ele não tem crueldade. Ele tem essa morte desse animal. E os demais, né, digamos assim, o nível de violência, brutalidade que tem das fadas em relação, na contramedida, digo que ele não é tão violento como a gente pode pensar. Em outros filmes tem mais violência nesse sentido. Digamos que está tudo muito no escuro, então acontece muito o susto no escuro. A gente é adaptado a ver que a fada não é tão horrível assim. Elas não são feias, mas elas assustam, porque elas têm forma humana. E tem um momento em que eles mostram eles com as pernas compridas. E tipo, comprida mesmo, coisa de 4 metros de altura, tá? Então, você vê um ser humano com partes muito longas, ou, por exemplo, no Enigma do Outro Mundo tem uma cena que é bem aterradora. Você tem toda aquela mistura de seres e você vê a cabeça do cara aqui como se fosse no peito da criatura e a criatura toda assim. Isso dá mais medo do que um monstro, tá? Porque mistura partes de seres humanos em parece um manequim todo deforme. Observadores, minha nota é 9. Poderia ser melhor? Poderia ser só um pouquinho mais longo, só para explicar algumas coisas. Não que isso faça falta pro filme, tá? É só uma curiosidade da minha parte mesmo. Gostaria de saber mais ideias sobre. Não acho que esse filme tenha que ter continuidade, embora tenha ingredientes para ter mais continuidades. Mas eles conseguem fechar a ideia do filme no filme. É apresentado o que é e é concluído no filme, tá? O final não tem dificuldade nenhuma de entender. É só vocês irem observando o filme todo que tem essa conclusão. E como os Shyamalans, né, praticamente a família Shyamalan consegue fazer, a conclusão é sempre mais assim certeira. Ele te dá a conclusão 1 e a conclusão 2 para deixar bem claro o que você entendeu, tá? Se você gostou desse vídeo, dá seu joinha. Se não gostou, dá seu joinha. Se você acha que quer comentar alguma coisa sobre o filme, pode usar o espaço, só não usa toxicidade. Se você quiser xingar, tenta utilizar um sinônimo que seja mais adequado, tá? Se você vai falar que o filme fala que ele é ruim, tá? Não, esse roteiro é ruim, esse Shyamalan é uma negação, tá? Lembrando que é a Ishana, não é mais o pai, tá? O pai produziu e fez produção executiva, mas quem dirigiu e produziu foi a filha. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise e continuem acompanhando nosso canal aqui. Agradeço a todos que já curtiram, né? A gente está quase... Tá um pouquinho longe, mas tá faltando uns 40 e pouco, 45 inscritos para chegar nos 400, ok? Então, a gente se vê, pessoal. Até a próxima!